Olá, sejam muito bem-vindos. O Papo Saúde está no ar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado, o vírus HIV, que é transmissor da AIDS. Apesar de ser bastante conhecido no mundo inteiro, o preconceito ainda faz com que a maioria das pessoas entenda pouco sobre a doença. Mas não se preocupe, porque o Papo Saúde agora vai tirar todas as suas dúvidas. Apesar de ser muito falado entre as pessoas, o HIV é pouco conhecido e a falta de informação é que causa a popularização da doença. O HIV é o vírus, é o agente, né? É o vírus que é transmitido e que causa a doença. O médico infectologista Kenny Colares, que trabalha há mais de 20 anos com portadores do HIV, afirmou que apesar da AIDS ter se popularizado no mundo na década de 80, a doença já é bem mais antiga. A AIDS foi descrito como doença em 1981, lá nos Estados Unidos, né? Acredita-se, já tem informações que ela já estava há algum tempo circulando no mundo e que ninguém tinha ainda descoberto. Ela já tinha aí décadas que ela estava, especialmente no continente africano, mas ela foi reconhecida em 81. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em 85 o primeiro caso, aqui em 86 aqui no Ceará, né? E é uma doença que no começo foi feito muito alarde em torno dela por dois motivos. Um, que toda doença infecciosa nova gera pânico, que as pessoas têm aquela sensação de que a doença infecciosa tem essa característica, né? Você muitas vezes não tem como se proteger. Então, como a Zika agora chega uma doença nova, é feita uma confusão muito maior do que a própria doença, né? E segundo, porque essa doença chegou acometendo principalmente as pessoas do nível econômico melhor, socioeconômico mais alto, que tem a capacidade de reivindicar. Com o tratamento e a prolongação da expectativa de vida dos infectados pelo HIV, muitas pessoas acham que o vírus está exterminado. A falta de cuidado com a vida sexual ainda é um dos principais motivos da propagação da AIDS. A sensação é que essa doença hoje ela não esteja causando problema, mas ela continua causando problema. Só que ela tem causado problema entre as pessoas mais marginalizadas, as pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos informação. Então tem essa sensação como se a doença tivesse desaparecido, mas ela ainda está aí. Ela é a doença infecciosa que mais mata no Brasil. Talvez 60% dos leitos do Hospital São José, 60% a 70% que nosso hospital aqui é ocupado por pacientes que têm infecção pelo HIV, né? Então, parou-se de falar no assunto, mas o problema ainda continua, ainda bem importante. Claro que não igual àquela época, que não tinha tratamento e que a pessoa não tinha nada o que fazer, né? Hoje já tem muito recurso, mas o problema continua. Apesar do Brasil ter um dos melhores tratamentos de AIDS em todo o mundo, a questão do preconceito ainda é um grande entrave para ser aceito na sociedade. Segundo o Dr. Kenny Colares, a herança cultural é uma das principais causas dessa discriminação. Ainda existe, claro que não é o mesmo preconceito que existia 20, 30 anos atrás, né? Mas os pacientes ainda tem muitos deles que optam por não falar, por se esconder. A própria família não sabe, né? Porque tem receio do preconceito. Eu acredito que talvez o principal motivo seja uma relação que a nossa cultura tem meio negativa em relação a alguns hábitos como vida sexual, né? Uso de substâncias, de drogas. Então muitas vezes a pessoa está doente porque ela cometeu um erro, ela cometeu um pecado. A AIDS, apesar de ser incurável, deve ser vista como uma doença comum. Sua aceitação é o primeiro passo para o controle da transmissão do vírus do HIV. Se a gente conseguisse fazer o diagnóstico dessa doença mais cedo e se a gente conseguisse que as pessoas acompanhassem e tomassem essa medicação, a gente teria certamente uma melhora substancial, tanto de novos casos de pessoas se infectando, como de morte, de mortalidade, né? Que as pessoas procurem fazer o teste, né? Procurem fazer o teste e não fiquem só confiando, mas eu não sou do grupo que eu não uso droga, eu tenho relação apenas com o sexo oposto, eu estou protegido. Não, todas as pessoas, todo adulto que nunca fez um teste de HIV deveria fazer. A AIDS requer um tratamento prolongado e a atenção de toda uma equipe médica. Os hospitais de referência no tratamento da doença e os seus médicos têm uma agenda muito cheia e nós vamos conhecer um pouco mais desse dia a dia.
Segundo a UNAIDS, o Brasil hoje tem uma das maiores coberturas de tratamento antirretroviral entre países de baixa e média renda, com 64% das pessoas vivendo com o vírus HIV. E hoje o Papo Saúde veio acompanhar um pouco o dia a dia do infectologista Kenny Colares. Esse hospital é referência estadual de doenças infecciosas, né? E ele tem principalmente 3 ou 4 setores, né? Tem um ambulatório que atende pacientes externos, tem a emergência, casos novos ou pessoas que não podem esperar consulta, tem a enfermaria, onde ficam pacientes que às vezes precisam de mais cuidados que não tem como a gente resolver no ambulatório, então ficam internados, e tem a UTI, que é onde ficam pacientes realmente mais graves, né? E eu trabalho na enfermaria, então eu trabalho com os pacientes internados aqui no hospital, não faço atendimento de paciente externo, né? E também aqui a gente é um hospital que trabalha com atendimento de paciente e também é um hospital escola, que tem alunos, tem internos, tem residentes que recebem de todas as escolas do estado, né? Então aqui eu faço o meu trabalho um pouco como preceptor da residência, um pouco o trabalho voltado ao ensino e um pouco atendimento de paciente, geralmente com essa equipe toda. Então na enfermaria eu vi que a gente trabalha em equipe, ali tem médicos já formados, recém-formados em treinamento, tem alunos que estão no final do curso e que estão ajudando lá a cuidar daqueles pacientes, ao mesmo tempo que estão aprendendo. Na enfermaria nós temos 20 leitos, são 20 pacientes que estão sempre ali, estão sempre ocupados nesses leitos, estão rodando, né? Então a nossa tarefa durante a semana é cuidar desses 20 pessoas, né? Claro que aí a gente muitas vezes tem paciente que sai, tem paciente que entra. O doutor nos conta que é comum encontrar pacientes que se recusam a aceitar que têm o vírus do HIV. São poucos às vezes que externam isso, que colocam, eu não acredito, ou eu não aceito. Mas às vezes pelo comportamento da pessoa a gente percebe que geralmente é muito comum isso no começo do tratamento, apesar de ter paciente às vezes com alguns anos que você percebe que ele ainda você não consegue tratar, ele não consegue aderir ao tratamento porque ele ainda não resolveu esse processo, né? Que tem a ver com a doença, às vezes tem a ver com o comportamento que a pessoa tem, sexual, que às vezes é mais aceito ou menos aceito, relacionamento dele com outras pessoas, ter contraído a doença de uma situação que ele ficou com raiva ou ficou aborrecido. Então isso tudo interfere um pouco, mas via de regra, a maioria das vezes é uma fase que a pessoa passa e a gente tem que ajudar às vezes ela a passar para ela finalmente, né, como eles dizem, como todo mundo diz, cair a ficha e dizer assim, não, é isso mesmo, eu tenho que cuidar porque senão é pior e etc. Isso é muito comum. A gente costuma trabalhar em equipe multidisciplinar justamente porque são pacientes que têm demandas várias, né? Tanto dentro da área médica, então o paciente às vezes que precisa além do infectologista, precisa do nefrologista, precisa de vários médicos, como pessoas de outras áreas da saúde, cuidado de enfermagem, a parte social, muitos pacientes trazem também problemas sociais, problemas às vezes de abuso de substância, de uso de drogas que atrapalham, então precisa às vezes do atendimento da psicologia, da psiquiatria, então sem dúvida é um paciente que ele precisa de uma equipe, difícil uma pessoa só conseguir responder a todas as necessidades que ele tem, né? O infectologista Kenny diz que apesar das dificuldades da doença e da rotina do tratamento, é possível o paciente viver normalmente. Às vezes ele vai ter que fazer alguma adaptação na vida, como a pessoa faz o diagnóstico, eu estou com pressão alta, agora tem uma nova rotina que não é mais exatamente igual à anterior, mas é possível a pessoa levar a vida muito próximo do normal. A pessoa que tem que ter consulta de tanto e tanto tempo já é uma coisa que foge da rotina de quem não tem que fazer nada, né? Mas com certeza cada vez mais é possível a pessoa levar a vida tomando determinados cuidados, a questão da medicação, alguns cuidados e a frequência que hoje em dia a gente tem visto a cada 4 meses, a cada 6 meses o paciente, aquele paciente que está bem, é uma vida muito próxima de uma vida que ele tinha antes. É uma doença que hoje em dia tem controle, mas vai dar trabalho, vai dar um pouquinho de trabalho, né? Melhor você prevenir. Agora nós vamos dar uma pequena pausa. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de algumas pessoas portadoras do vírus HIV. Não saia daí, o Papo Saúde volta já.
Papo Saúde está de volta. Nossa equipe conheceu uma instituição que trabalha com portadores do vírus HIV e da AIDS e cuida para que essas pessoas consigam conviver com a doença da melhor forma possível. Há mais de 15 anos, a Casa de Apoio Sol Nascente trabalha ajudando pessoas portadoras do vírus HIV. A casa iniciou seus trabalhos em São Paulo e, com os bons resultados, se expandiu para Fortaleza. O nosso trabalho é acolher crianças e adultos que vivem e convivem com HIV. Portanto, nós temos 2 unidades de abrigo, a unidade infantil e essa unidade de adultos. Os abrigos funcionam 24 horas e existe sim uma equipe de cerca de 30 pessoas se revezando e oferecendo cada funcionário dentro da sua habilidade, oferecendo um cuidado diferente. Diferente de outras instituições, a Casa Sol Nascente oferece apoio para portadores do vírus em tempo integral e opta por pessoas que possuem o que eles chamam de debilidade física. Pessoas que receberam alta hospitalar e não têm mais nenhum tipo de vínculo familiar, né, que sem a Casa Sol Nascente eles voltariam para a rua e provavelmente acabariam perdendo a vida porque eles não têm como dar continuidade a esse tratamento. Sem uma estrutura mínima, um local onde ele possa se alimentar adequadamente, um local onde uma pessoa possa ministrar as medicações que ele vai precisar. Então, o perfil é esse. Além de lutar contra as dificuldades e o preconceito da sociedade civil, a Casa Sol Nascente luta contra a falta de informação dos próprios portadores do vírus HIV, que na maioria das vezes não reconhecem nem a própria doença. Os motivos que levam as pessoas a não aderir ao tratamento ou abandonar o tratamento para o HIV são motivos diversos, né? Principalmente as causas sociais, as drogas, o hábito, a situação de rua, né? E inclusive também pessoas que não aceitam, que não entendem bem que tipo de problema de saúde é esse, que tipo de doença é essa. Elas não entendem bem, portanto, elas não acreditam na eficácia ou na necessidade de se fazer esse tipo de controle. Seu Francisco viveu na rua por 18 anos e desde que chegou à Casa Sol Nascente afirma, é uma nova pessoa. Mudei muito porque se eu estivesse lá fora eu estava nas drogas, que era 18 anos que eu passei usando. Aqui eu vou fazer 1 ano que eu me deixei. E tá tudo bom, eu tô achando bom. Dona de Lourdes mora na casa há vários anos por não conseguir continuar o tratamento sozinha. Lá ela achou o conforto que não encontrou a vida inteira fora da instituição. Lá fora eu sofri muito, aqui dentro não, aqui encontrei a paz, o amor, o carinho e a compreensão de todos. Então aqui é meu canto, meu lar de viver, porque aqui é uma maravilha, aqui você encontra o que você não encontra lá fora, aqui nesse cantinho do céu, do aleluia, você encontra toda a felicidade que você precisa encontrar lá no mundo. Aqui você encontra a paz, você encontra a felicidade, você encontra o amor, o carinho, a compreensão de todos eles com a gente. No Papo Saudável de hoje, levamos a um especialista dúvidas de várias pessoas e desvendamos também alguns mitos sobre a doença. Confere aí. Desde 1981, quando o vírus do HIV foi oficialmente descoberto e até os meados dos anos 90, ocorreram uma série de discriminações com os homossexuais e usuários de drogas por conta da doença. Passando de geração a geração até os dias atuais, algumas informações sobre o vírus, como a sua transmissão, os primeiros sintomas e o seu tratamento, ainda encontram-se duvidosos pela população. Pensando nisso, o Papo Saudável veio até o Hospital São José conversar com o Dr. Kenny Colares para esclarecer algumas dúvidas que a população tem sobre o vírus do HIV. As pessoas têm algum mito que fala com relação a você pegar na mão de um aidético, se isso realmente transmite ou não a AIDS. Uma curiosidade que eu sempre tive é que o beijo pode transmitir o vírus da AIDS. Porque meus pais diziam que sim, só que tem muita gente que diz que não, aí eu sempre tive essa dúvida, mas também nunca tive curiosidade de saber. Hoje em dia, se você for ver a quantidade, a proporção de pessoas da categoria que a gente chama de homens que fazem sexo com homens,
eles têm uma prevalência, uma proporção maior de pessoas que têm o vírus do que pessoas que fazem sexo com outras pessoas, com outro sexo, né? Os heterossexuais, digamos assim, por conta do tipo de relação que costumam fazer. Então, existem sim algumas categorias que têm, digamos, uma prevalência, um risco um pouco mais alto do que outras, mas é muito perigoso a pessoa achar que se eu tenho relação só heterossexual, então eu preciso ficar tranquilo, isso não vai me pegar, porque transmite também. A gente tem muitas pessoas que têm a contaminação pelo sexo tradicional heterossexual também. Quais são os primeiros sintomas, assim, da doença? O primeiro sintoma que a pessoa tem, dentro dessa história, teve uma exposição e aí está naquela fase inicial, é uma doença, um quadro que a gente chama de síndrome retroviral aguda, em que a pessoa tem febre, ela tem manchas no corpo, ela pode ter dor de garganta, aparecer alguns caroços no pescoço, gânglios, né? E que, infelizmente, na nossa realidade, grande parte das vezes, essa pessoa acaba recebendo um rótulo de que tem dengue, ou tem zika, e poucas pessoas fazem diagnóstico nessa época, porque fica uma diferença que, enquanto essas doenças, dengue, por exemplo, é uma doença de uma semana, essa febre é uma febre que às vezes demora 3 semanas, um mês de febre, que a dengue não dura tanto assim, né? Mas muitas vezes a gente não descobre nessa época. A maioria das vezes a gente não descobre. Então, depois disso, a pessoa passa alguns anos sem sentir nada, aí é difícil. Se ele não for fazer um teste, se ele não for fazer uma campanha, não for procurar, ele não vai fazer o diagnóstico, porque ele não sente praticamente nada. E depois de uns 5 ou 10 anos, a pessoa começa a ter, muitas vezes, emagrecer, começa a ter uma diarreia que vem e não desaparece, né? Começa a ter uma febre, e se ela não cuidar, aí começa a vir as doenças, tuberculose, pneumonia, começa a vir doença quando a pessoa está com a defesa. Durante esses anos, a defesa dele vai caindo. E chega um determinado momento que ele começa a pegar a infecção com uma facilidade cada vez maior. Doutor, eu queria saber se existe algum grupo específico de pessoas que adquirem a doença. A gente sabe que a doença tem 3 formas de transmitir, né? Uma delas é da mãe para o filho, durante a gestação. Que se a pessoa tomar cuidado, ela consegue quase que prevenir hoje, quase 100%, não é 100%, né? Mas precisa cuidar da pessoa, do pré-natal, né? A outra forma de transmitir é através do sangue. Então, pessoas que usam drogas que compartilham seringa ou transfusão, né? Ou acidentes com sangue. Essas 2 formas elas estão cada vez menos comuns. A grande forma realmente de contágio é a relação sexual, é a exposição sexual, né? E aí é qualquer tipo de exposição sexual, sendo que existe algumas que têm um risco um pouco maior e outras que têm um risco um pouco menor. Da forma de transmissão sexual que tem maior risco é a relação sexual anal. Ela tem um risco maior do que as outras formas, que seria a oral e seria a vaginal. E aí, nesse sentido, a gente vai ver que qualquer pessoa que tenha uma relação sexual, ela tem um risco de se infectar. Como é que é o tratamento das mães soropositivas? O tratamento principal é a questão do uso da medicação, o uso da terapia, né? Aí vai depender um pouco se a pessoa já sabe que tem o vírus ou se ela descobriu na gestação. Se ela já sabe que tem o vírus, ela vai continuar o tratamento dela, às vezes trocando alguns remedinhos, porque tem algumas medicações que são, digamos, mais seguras para não causar problema para o feto do que outras, mas ela mantém o tratamento com algum ajuste a troca de um remédio ou de outro. Se ela descobriu ali no pré-natal, então geralmente se espera até 14 semanas, sabe que nesses primeiros 3 meses é quando o fetinho está se formando, né? Então se deixa geralmente para tratar depois que passou os primeiros 3 meses, é que se começa o tratamento. A mãe deve, grande parte das vezes vai fazer a cesariana, que o risco é um pouco menor, mas não é sempre. E o parto vai ser feito com cuidado, a mãe não vai amamentar, a criança vai utilizar muitas vezes 1 mês de remédio. Tem alguns cuidados que fazem com que esse risco diminua de mais ou menos para cada 4 mães, para 4 crianças nascidas de mãe soropositiva, uma ficaria positiva, ou seja, 25%, 1/4. Isso aí cai para abaixo de 1%. Se você fizer todo esse cuidado direitinho, é quase zero a chance de transmissão. Eu queria saber se o tratamento para HIV é apenas no sistema público ou se tem também no sistema privado e se custa muito caro no sistema privado. Não tem, até porque praticamente todas as pessoas que tratam essa doença no Brasil, elas tratam fornecida a medicação pelo governo, pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, mesmo quem se trata no consultório particular,
faz os exames, faz as consultas, mas na hora de receber a medicação, o médico faz uma receita e ele vai receber no SUS. O mesmo remédio que o paciente do SUS recebe. Infelizmente, o Papo Saúde de hoje está chegando ao fim. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma sugestão para a gente, é muito fácil. É só ligar para 3477-3422 ou mandar um e-mail para paposaudeunifor@gmail.com. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!